O ano era 2014, última rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Atlético Paranaense no Allianz Parque. O Palmeiras, mais uma vez, lutando contra o rebaixamento. O clube havia jogado a Série B no ano anterior, em 2013. Seria o terceiro rebaixamento no século. O poço em que o clube se encontrava parecia não ter fundo. Mas naquela tarde o destino mudou. E não foi por causa do gol do Thiago Ribeiro contra o Vitória. Você já deve ter ouvido essa história, né? Que o Thiago Ribeiro fez o gol do Santos, que evitou o rebaixamento do Palmeiras. Mas a real é que não foi bem assim. O empate não estava salvando o Vitória. O Vitória precisava vencer aquele jogo contra o Santos. E o empate contra o Atlético em casa acabou salvando o Palmeiras naquele dia. E a partir daquele momento, as coisas iriam mudar. Então, para você entender isso, primeiro você precisa entender a situação em que o clube se encontrava. 2014 era o segundo ano da presidência de Paulo Nobre. Paulo Nobre assumiu o Palmeiras em 2013, logo após a queda do clube para a Série B no Campeonato Brasileiro de 2012. Então, 2012 é um ano em que o Palmeiras vence a Copa do Brasil na metade do ano e no fim do ano é rebaixado. E quando o bilionário Paulo Nobre chega à presidência, ele tem uma surpresa. O clube estava com toda a verba de TV comprometida. Pois é, a gestão anterior já havia adiantado toda aquela verba. É isso que ele não tinha dinheiro para fazer futebol. E aí o presidente teve que pensar numa solução. Meu Deus, o que vamos fazer agora com o Palmeiras? A gente caiu, a gente não tem dinheiro. E aí é quando surge aquele fatídico negócio que o Palmeiras manda o Barcos pro Grêmio em troca de 5 jogadores, que no fim das contas acabaram virando 4. O 5º jogador nunca veio. E tentando montar o elenco dessa forma, do jeito que dava, trazendo jogadores por oportunidade, Palmeiras acaba montando um bom time para jogar a Série B, cumpre com o seu objetivo que era subir, faz uma Libertadores digna, porque, lembra, tinha vencido a Copa do Brasil, jogou a Libertadores em 2013. E em 2014 volta para a Série A. Porém, o clube continuava com a sua verba de TV comprometida. A gestão anterior havia comprometido os 2 primeiros anos da gestão Paulo Nobre. E aí o presidente toma a atitude que talvez mude a história do clube, que é o empréstimo de quase 150 milhões para poder fazer futebol, para pagar as dívidas de curto prazo e simplesmente poder fazer futebol, poder cumprir com os seus acordos. E em 2014 o Palmeiras tenta montar um elenco apostando em jogadores da América do Sul. Investe em Mouche, Alione, vai trazer Ricardo Gareca, um treinador também argentino, só que nada disso dá certo. E no fim do ano o clube parecia que voltaria para a 2ª divisão do Campeonato Nacional. Apesar de hoje ser lembrado como um dos maiores, talvez o maior presidente da história do clube, Paulo Nobre comete um erro durante a sua primeira gestão. Ele tinha uma regra que nenhum jogador era inegociável. Então, toda vez que chegava uma proposta para um jogador, ele acabava vendendo, acabava não segurando ninguém. E para um time que tinha essa dificuldade de contratar, que não tinha dinheiro e que precisava ser criativo na hora de buscar jogador, cada um que você perdia, e você normalmente só vai perder jogador importante, porque ninguém quer contratar bagre, isso era um problema. E isso acabou cobrando um preço quando ele deixa o zagueiro Henrique ir embora, um jogador muito importante, peça-chave da defesa do clube. No fim das contas, o Palmeiras fica na 1ª divisão, talvez por mais sorte do que juízo. E aí chega o ano de 2015. Em 2015 chega um novo diretor de futebol. Nobre foi buscar em Belo Horizonte Alexandre Matos, o cara que foi responsável por montar o time do Cruzeiro bicampeão brasileiro em 2013 e 2014. Um homem conhecido por contratar muito. E aí você pode dizer, mas como é que o Palmeiras vai contratar? Não era um time que não tinha dinheiro? Agora as coisas estavam diferentes. Porque lembra aquela verba de TV que estava comprometida? Pois é, ela não estava mais. E 2015 ainda traz uma outra grande notícia para o clube. José Roberto Lamáquia, um torcedor palmeirense, ele andava meio desanimado, não tinha muito o que fazer, ele não estava muito contente ali com a vida dele. E aí a sua mulher fez uma sugestão para ele,
você é palmeirense, né? Por que você não investe no clube, então? Será que isso não vai te animar? E aí ele falou, boa ideia, vamos ver como é que a gente faz isso. E ainda tem uma história de que a primeira vez que ele ligou lá no clube, ninguém deu muita bola pra ele não. Ele falou, eu quero patrocinar o Palmeiras. Não sabia com quem falar, né? Ligou pro departamento de marketing, no departamento de marketing ele foi meio ignorado. Mas depois acabou dando certo. José Roberto Lamáquia é simplesmente o fundador da Crefisa, sua mulher, Leila Pereira. E ali, em 2015, o Palmeiras conseguia o que era o maior patrocínio da América. Naquele momento, uma empresa pagar 100 milhões de reais para estampar sua marca na camisa de um time era algo inimaginável no Brasil. Então, um time que um ano antes estava quase indo jogar a Série B, simplesmente passa a ser uma potência nacional de uma hora para outra. E durante talvez os 15 primeiros anos do século XXI, Palmeiras sempre foi meio que chacota entre os grandes de São Paulo. Afinal, os outros 3 já haviam ganhado Libertadores nesse século, os outros 3 haviam sido campeões brasileiros. Corinthians e São Paulo, inclusive, tinham vencido o Mundial nesse século. Enquanto o Palmeiras era meio que o patinho feio, que nos anos recentes havia tomado um chapéu do São Paulo quando seu principal jogador, Allan Kardec, simplesmente decidiu deixar o clube para ir jogar no tricolor. E aí você vai ter a fatídica entrevista do presidente do São Paulo, Carlos Aidar, dizendo que o Palmeiras tinha se apequenado, que já não era mais um time grande. Então nessa hora, em 2015, no início do ano, o presidente Paulo Nobre queria marcar a volta do Palmeiras, que agora era um clube com dinheiro. Ele queria mostrar que o Palmeiras voltaria a ser uma potência. E naquele momento, Corinthians e São Paulo brigavam pela contratação de um jovem jogador que havia se destacado no Grêmio no ano anterior. O ponta esquerda, Dudu. Ele ainda tinha 22 anos, era da geração do Neymar, muito potencial, e seria um dos grandes jogadores do futebol brasileiro nos próximos anos. E aí todo mundo sabia que ele provavelmente jogaria ou no Corinthians ou no São Paulo. E as notícias davam conta que ele ia para um, para outro, até que aparentemente o Dudu estava certo com o Corinthians. Quando simplesmente do nada Dudu é anunciado no Palmeiras. Ali o Palmeiras mandava um recado. Estamos de volta. O Palmeiras não se apequenou, o Palmeiras vai voltar a brigar pelos títulos. E a partir daquele momento as coisas começam a andar para o clube. Claro, não é uma linha reta. Em 2015 o Palmeiras não faz um grande ano, não vai bem no Campeonato Brasileiro, faz uma campanha de meio de tabela, mas chega na final da Copa do Brasil. Final contra o rival Santos, que era o favorito do torneio. O Santos tinha um ótimo time, liderado por Ricardo Oliveira, tinha ótimas promessas ali por trás dele, Lucas Lima, Giovani, o Gabigol, e todo mundo apostava que esse time do Santos venceria. Partida de ida, o Santos muito melhor, vence por 1-0, tem a chance de fazer o 2-0. Talvez você se lembre do gol que o Newton perdeu, simplesmente com o gol aberto, o gol livre. E ele perde a chance de fazer o 2-0. O Palmeiras leva para o Allianz uma vantagem reversível. E com o apoio da sua torcida consegue fazer o 2-0 para tomar no último lance do jogo o gol que levou a decisão para os pênaltis. E se há momentos que mudam a história de um clube, você vai ter alguns na história do Palmeiras. Provavelmente a última rodada do Brasileiro de 14, quando o clube não cai, e também o pênalti do Praz. Fernando Praz foi o responsável por bater a última cobrança, a cobrança que deu o título do Palmeiras da Copa do Brasil de 2015. E esse título é simbólico, não por ser a Copa do Brasil, o Palmeiras havia vencido a Copa do Brasil 3 anos antes, mas por ser a marca de que o Palmeiras estava de volta, e dessa vez não era um time que venceu a Copa do Brasil, que não tinha os times da Libertadores e que foi rebaixado naquele mesmo ano. Foi um time que deu chapéu no maior rival, que vence a Copa do Brasil em cima de um outro rival que era favorito e que estava pronto para no ano seguinte ficar mais forte ainda e entrar como um candidato ao título brasileiro. E foi o que aconteceu. Em 2016 o Palmeiras vem com um time melhor ainda, o Palmeiras ganha o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a revelar jogador, porque Gabriel Jesus
foi o bola de ouro, craque daquele campeonato, e ali termina a gestão Paulo Nobre, que pegou um time esfacelado, sem dinheiro, que teve que colocar dinheiro do próprio bolso, que reconstruiu a equipe, não só o time profissional, como a base, que trouxe de novo um sentimento de grandeza e colocou o Palmeiras de volta no caminho das conquistas. Mas o mais importante de tudo que o Paulo Nobre trouxe para o Palmeiras foi o profissionalismo. O profissionalismo da gestão dele continuou na gestão Maurício Gagliotti, foi a gestão que vence o Campeonato Brasileiro de 2018, que vence a Libertadores e a Copa do Brasil de 2020, que vence a Libertadores de 2021. Continua na gestão Leila Pereira e o Palmeiras continua essa potência no futebol brasileiro, sendo o único time que consegue rivalizar com o Flamengo ano a ano, mesmo sem ter o mesmo potencial financeiro, porque lá atrás o clube arrumou a casa e porque lá atrás, em determinado momento, o time não foi rebaixado, o time teve alguém comprometido em honrar os compromissos e porque conseguiu a conquista que foi o marco da volta do sentimento de grandeza. Talvez se alguma dessas coisas não tivesse acontecido, o Palmeiras não fosse o que o Palmeiras é hoje no futebol brasileiro. Nós nunca saberemos. E essa é a verdade sobre o Palmeiras. E eu sou o Gui Galdames, você tá no meu canal e se você ficou nesse vídeo até agora, não esquece de deixar o like que você me ajuda muito, se inscreve no canal e fica aqui meu grande abraço.